Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, estamos aqui começando mais um programa Transformando Vidas. Que Deus esteja transformando e também abençoando o seu dia de hoje, você, a sua família, você que nos assiste aí através da TV Poços, também você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Um grande abraço para você e um dia abençoado em nome de Jesus. Muito bom dia, meu amado. Glórias ao nome do Senhor. Um abraço a todas as cidades aí da região de Poços de Caldas, né? Hoje nós já podemos falar Grande Poços, porque Poços de Caldas cresceu muito. E eu louvo a Deus, né? Essa cidade onde eu nasci, uma cidade onde eu cresci. Mas estou aqui em São Paulo há mais de 30 anos, mas eu louvo a Deus pela cidade de Poços de Caldas, todos os amigos que nós temos, parentes, irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um, pessoal também aí da TV Poços, funcionários, diretores, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, dê força, dê saúde e dê também a graça, né, e a misericórdia do Senhor. Tá bom, meu amado? Hoje nós vamos estar falando sobre algo na Bíblia. Quando a gente vê, por exemplo, na Bíblia, árvore, né, a gente vai encontrar muitas ilustrações de árvores na Bíblia. Por que que a Bíblia, por exemplo, fala de árvores? E quando se fala de árvore, 90% está se referindo ao ser humano. Então, para nós entendermos, né, para ficar melhor a linguagem de Deus falando com o ser humano, então usa, por exemplo, muitas, né, vegetação, e usa também muitas coisas que existem aqui na Terra para mostrar o significado da linguagem, né, para ele comunicar com os homens. E um desses, né, é árvore. Então a palavra de Deus fala muito sobre árvore. Você vai ver, por exemplo, parábolas, ilustrações. Então, ela começa lá em Gênesis com árvore e também termina lá no último livro de Apocalipse, fala da árvore da vida. Então nós vamos entender alguma coisa, né, dentro da palavra de Deus, vamos aprender junto. E muitas vezes eu posso, como que eu posso, por exemplo, ser uma pessoa bem-sucedida? Bem-sucedida, muitas pessoas já levam só para o lado financeiro. Ah, eu sou bem-sucedido, se a minha área financeira estiver bem, tudo vai bem. Não. Você pode ter essa filosofia, né? Uma filosofia, mas a história não mostra isso. A história não. Claro, você pode ser bem-sucedido, né? Agora, dentro daquilo que a Bíblia fala para nós sermos bem-sucedidos, é espiritual, emocional e físico. E também, né, as outras áreas da nossa vida, ser bem-sucedido na área profissional, ser bem-sucedido na área conjugal. Então, a palavra de Deus traz o pacote completo para eu ser bem-sucedido, tá? Se referindo às coisas de Deus. Então, nós temos aqui o Salmo 1. Então, o Salmo 1 mostra, né, como que nós podemos, por exemplo, deixar Deus tratar conosco, para eu ser uma pessoa abençoada. Então, quando nós lemos o Salmo 1, claro que a palavra de Deus não foi feita só para eu ficar lendo, achando bonito, achando, legal, eu gostei. Não é questão só de gostar, não. A questão é de aplicar aquilo na nossa vida. Então, qualquer pessoa, sei lá, né, olha, eu tô aí já tô acima aí, né, já passei aí, né, já tô na idade, a terceira idade e tal, porque para mim eu não concordo muito com esse terceiro. Para mim existe idade, pessoas, né, que vivem, mas tudo bem. Mas pode, claro que pode e deve. Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, lá dentro da tua casa, né? Imagina, por exemplo, a pessoa está bem financeiramente, mas a família toda destruída. Então não é bem sucedido dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então vamos lá, Salmo de número 1. Salmo de número 1. Não sei se você tem a sua palavra, né? Que
Você pode acompanhar aí também pela tela aí do televisor, né, do teu aparelho. Aí vamos lá, Salmo de número 1. Então diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui já falando para a pessoa que está na presença de Deus. Apóstolo, mas como assim estar na presença de Deus? Nós só podemos chegar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Jesus que me leva à presença de Deus. Estar na presença de Deus não é só um sentimento, é uma atitude. Eu aceitar Jesus e Jesus me leva à presença de Deus. Se não fosse assim, Jesus não precisava ter vindo aqui, ter feito sacrifício por nós, né? Nós mesmos já resolveríamos esse problema. Mas Jesus veio para que eu tivesse, por exemplo, a humildade de aceitá-lo, que a gente fala muitas vezes essa palavra humildade e pensa que isso daí não é uma coisa simples. Não é simples. Muitas pessoas não aceitam isso. Por quê? Porque, infelizmente, é apresentado Jesus de uma forma diferente. Em muitos lugares, Jesus é apresentado só como um personagem, não é apresentado como Salvador, aquele que me liga a Deus. Então, muitas pessoas conhecem Jesus só como um personagem lá dentro daquela religião. Jesus não é só um personagem, ele é o próprio Deus. Isaías profetizou sobre isso. Quando Jesus nasceu, né, o Emanuel, é Deus conosco. No último programa nós até lemos ali, né, 2 Coríntios capítulo 5, onde, né, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas reconciliando consigo o mundo quem? O mundo inteiro? Não. São aqueles que aceitam isso. Então não é tão simples. Nós que pregamos o Evangelho, né, apóstolo? Não é tão simples, não. As pessoas, não, eu já tenho a minha religião, não gosto disso, deixa pra lá, tal, já tenho aqui minha filosofia. É um direito que ela tem. É um direito que ela tem. Só que não chega na presença de Deus. Não, apóstolo, mas Deus é um só. Então, quando nós falamos que Deus é um só, quando a Bíblia fala que Deus é um só, não está se referindo, por exemplo, a todo tipo de religião. Porque em cada religião, o que eles têm como Deus ali? Será que é o Deus criador dos céus e da terra? Será que é? Será que está se referindo a Jesus Cristo, que deixou a sua glória e veio aqui? Então, Deus é um só. Quando a pessoa vai para esse lado, né? Mas Deus é um só. Todo caminho leva a Deus. Então, aquilo ali é uma filosofia. Não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Então, é difícil. Não, é porque não é não. Muitas vezes, pelo orgulho, pela forma da pessoa entender aquilo, impede a manifestação de Deus. Então, o Salmo 1 é uma orientação para quem já está, por exemplo, na presença de Deus. Apóstolo, mas por que o senhor faz? Porque o versículo 2 do Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra de dia e de noite. Ele tem grande prazer na palavra de Deus. E além de ter grande prazer, ele medita. O que é meditar no sentido aqui? Ele anda por aquilo. Ele digere aquilo e anda por aquilo. Aí terá resultado, né? Então ele deixa algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a pessoa que faz um discipulado, ela tem aqui, né? Versículo 1. Não imita a conduta dos pecadores, não segue o conselho dos ímpios. Ele deixa aqui 3 situações no versículo 1. E nem se assenta na roda dos zombadores. Então, um homem de Deus, uma pessoa que quer ser bem-sucedida, o apóstolo, mas nós, como que é? Nós não vamos... Não, você pode, por exemplo, trabalha com pessoas, estuda com pessoas, tem amigos. A palavra de Deus não ensina você a ser inimigo. Nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Mas a palavra de Deus não quer que você, por exemplo, rompa, né, ali a amizade com aquela pessoa. Agora, o conselho dessa pessoa é outra coisa.
Uma coisa é você ter amizade, né? As tuas amizades, você deve cultivar suas amizades, mas agora o conselho, né? Que agora ele vai andar num caminho, você vai andar num caminho totalmente oposto a qual ele anda. É isso que deve ter o procedimento de um verdadeiro servo de Deus que quer ter uma vida bem-sucedida. Bem, depois do intervalo nós vamos voltar nesse assunto, que eu creio que tem muita bênção para nós aqui ainda. Pois pelo fruto o conhecereis. A vida de um servo de Deus é comparada a uma árvore. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1:3. A raiz, no sentido espiritual, fala da profundidade da vida cristã, arraigada e edificada em Cristo. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. O tronco. Isto representa a estrutura espiritual de uma vida cristã, equilibrada sobre o fundamento que é Cristo. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. As folhas. As folhas são a expressão da árvore, assim como as palavras, a expressão de um caráter. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa mais que disserem vem do maligno. As flores. As flores são perfumadas. Esse é o perfume de Jesus através de nossas vidas. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Os frutos são os resultados espirituais vindo de uma vida cristã fundamentada na palavra de Deus. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A palavra de Deus nos compara como uma árvore. Uma árvore boa não nasce em qualquer lugar, não frutifica de qualquer jeito. Para render bons frutos, uma árvore precisa ser bem regada e estar firmada em uma boa terra. Uma árvore boa prospera em tudo na vida e faz com que aqueles que estão debaixo de sua cobertura prosperem também. Quem se alimenta da palavra de Deus sempre dá bons frutos.
Assim, temos o exemplo das palmeiras. As palmeiras se destacam, são visíveis a longas distâncias. Assim é o servo de Deus. É notado pela sua maneira especial de ser, seu amor e testemunho alcançam vidas, mesmo que estas estejam em lugares longínquos. A resistência a ventos e tempestades é uma outra característica da planta. Elas balançam, perdem folhas, mas não caem facilmente. É muito trabalhoso arrancar uma palmeira adulta do solo. Assim, é como o justo, sujeito a ventos fortes e tempestades. Por vezes, saímos tão machucados, mas a graça de Deus nos sustenta, nos dando vida e vigor para amparar os mais fracos. E da palmeira, tudo se aproveita. A ventania sopra, arranca folhas, espalha as flores e quando cessa tudo, lá está o servo obediente, tal como a palmeira, ilustre vencedor, mais forte, pronto para florescer e renovar as forças. Entre tantas outras características da palmeira, uma que não poderia deixar de ser citada é que a palmeira, ela floresce numerosas vezes em abundância, o ano inteiro em todas as estações. Depois das flores, os frutos. Sendo cristão, palmeira, os frutos são abundantes o ano inteiro, independente da estação. Independente da fase que está vivendo, um verdadeiro cristão sempre dará seus frutos. Agora, reflita consigo mesmo. Qual árvore você está sendo? Quais frutos Jesus encontrará em seus ramos? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15:8. Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando a sua vida. E se você quiser conhecer um pouquinho melhor de nós e também fazer parte da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, você pode nos acompanhar nas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, onde nós temos todos os dias às 20 horas a nossa live. Você pode participar, se interagir conosco, fazer o seu pedido de oração, abrir a sua sala de vídeo. Estamos sempre conectados, orando por você e também ali participando com você através dos comentários, amém? Deus abençoe a sua vida e também você que está assistindo esse programa através da TV Poços e quiser nos acompanhar, assistir os programas anteriores, você pode acessar a nossa página no Facebook, TV Aviva as Nações, na nossa página no YouTube, TV Aviva as Nações. Você pode estar também ali ativando o sininho para você receber as notificações e também estar compartilhando os programas anteriores. E também você pode estar conectado conosco aí na nossa página, na nossa web rádio. Você pode entrar no nosso site, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, e também pode acompanhar a nossa rádio, que ela é 24 horas no ar. E nós temos os horários ao vivo aí, que é das 9 da manhã até as 18 horas. Você pode fazer parte conosco. Que Deus abençoe a sua vida e vamos voltar para a palavra de Deus para que você seja transformado pelo poder da palavra. Amém, meu amado? Então, o Salmo 1, ele mostra, como que nós podemos, se nós verdadeiramente permitirmos, porque o ser humano tem o seu livre-arbítrio, e o livre-arbítrio engana muito o ser humano. Então, quando nós permitimos Deus tratar conosco, após como que Deus trata conosco? Cada igreja tem lá sua metodologia. Nossa igreja trabalha com discipulado, tem a célula, a pessoa é alcançada, ela ali, por exemplo, ganha para o Senhor Jesus Cristo, e começa o processo de discipulado e vai orientando para que ele possa agora andar pela palavra de Deus e ser uma árvore frutífera. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, ele diz assim que pelos frutos nós podemos conhecer se é de Deus ou não.
Porque, por exemplo, existe, né, o fruto bom e o fruto mau. E se tratando de árvore. Então, se trata de árvore. Como que nós podemos, por exemplo, mas aquela pessoa, ela está dando ali uns frutos ruins. Então, pode ter certeza que teve um discipulado também, não foi legal. Então, nós temos que ensinar a pessoa agora a andar, né, dentro daquilo que Deus orienta para nós andarmos. Senão a pessoa está dentro da igreja, mas dentro, com os padrões do mundo. E a palavra de Deus reprova isso. Não estou dizendo de costumes, não. Estou dizendo de caráter. Estou dizendo, por exemplo, de fidelidade, de compromisso, de santidade. Então, está aqui, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, tem um ímpio ali, respeita aquela pessoa. Tem a opinião dele, você tem a tua. Você não é a Maria, vai com as outras. Agora você é uma pessoa de Deus e é orientado pela palavra do Senhor. Você quer ser bem-sucedido, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tenha, por exemplo, um final feliz. Que nós vamos ter né? Quando Deus, na sua santa e bendita palavra, Ele não está pensando simplesmente nós aqui na terra, mas também por toda a eternidade. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis que todos os homens. Então, quando Deus, por exemplo, Ele entra na nossa vida através de Jesus Cristo, pode ter certeza que ali começa uma transformação, começa uma mudança. Está lá o ímpio, você trabalha com ele, estuda com ele, não sei como que é o seu dia a dia, né? Tem lá parentes e tal, só que nós não vivemos pelo conselho deles. Porque o conselho do ímpio é totalmente oposto àquilo que a Bíblia nos orienta. Então, a palavra de Deus diz que sim, sim, não, não. O pastor disse é de procedência maligna. Se Deus disse não, é não. Porque Ele sabe, né? Deus sabe o que poderá acontecer amanhã. Então, através da palavra de Deus, nós somos conduzidos. E quando há uma permissão, né, de Deus tratar conosco através da palavra dele, claro que as decisões que nós vamos tomando na vida são decisões bem-sucedidas. Por quê? Porque nós vamos agora ser orientados. Você pode ver que muitas pessoas fazem negócios e a palavra de Deus, ela é clara, né? Que nós não podemos fazer associação com o ímpio. É um jugo desigual, tanto em relação ao casamento como em relação a negócios. Você faz uma associação com o ímpio, a palavra de Deus é contra. Porque luz e trevas no começo. Você não, porque o camarada é muito bom, pessoa maravilhosa. E quantas pessoas, né, apóstolo, levam prejuízo, estão aí falidos, estão com o nome sujo, estão com a dívida enorme e muitas vezes o seu sócio deixou na mão. Só por isso nós poderíamos eliminar quantas tragédias, e atrás disso tem assassinato, tem vingança. Estou falando nem com relação à vida conjugal também. Não, falando de tal. Não. Quando nós entramos por esse caminho, nós entramos na contramão da palavra de Deus. Nós vamos ter consequências. Não vai acontecer, né? Tudo que faz prospera. Não prospera. Se a pessoa lá levou um prejuízo e está com o nome pagando dívida, tem pessoas que morrem e aquela dívida fica. E deixa para os filhos. Porque estiveram ali em associações. Tanto é que você que está me assistindo aí, né, que está vendo na igreja, quer fazer a associação com o ímpio, a palavra de Deus é contra isso aí. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Ele está de acordo com a palavra? O diabo vai entrar. Mais cedo ou mais tarde vai ter consequências. Claro que no princípio você não vai ver. Então a palavra de Deus ela é contra isso, né? Então é conselho, não pode fazer, a pessoa é maravilhosa, é uma pessoa empreendedora, você vai fazer um bom negócio e tal, a pessoa vai com aquela emoção, dali um pouquinho caiu numa cilada. E quantas coisas tem, né?
Você não compra isso, vai dar certo. E eu não vou por esse caminho. Não vai dar certo e tal, não sei o que, papapá. Não, a orientação é de Deus. De Deus. Só Deus pode trazer uma luz diante daquilo que nós vamos fazer. Eu posso, mas Deus, claro, Ele quer participar, desde que você permita isso. Não imita a conduta dos pecadores. Coisa na igreja é coisa ridícula, né? Crente querendo imitar o sistema maligno. Isso aí é uma... Quer dizer, nós estamos diante de um Deus. Ele é a fonte da inteligência, da sabedoria. É Ele que cria tudo. Nós que deveríamos, eles que deveriam nos imitar. E a gente quer imitar isso, imitar aquilo. Eu acho isso daí um atraso, né? Um negócio assim tão medíocre, tão chulo, querer imitar. Não. O verdadeiro mover de Deus não se imitou o mundo, não. O mundo que ficou impactado. Lê a história dos heróis da fé, onde eles chegaram. As pessoas saíam até de dentro sei lá, das casas de shows e iam para a casa de Deus porque estava acontecendo algo sobrenatural. Hoje nós queremos imitar, nós queremos fazer os nossos shows, queremos fazer isso. Por isso que as igrejas andam vazias, né? Não tem mais o poder de Deus, a unção do Espírito de Deus, o algo sobrenatural de Deus, que está tudo a nosso favor. Imita, né? Está bem claro que nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Apóstolo, mas a gente não pode, por exemplo, rir? Claro, você pode rir. Mas desde que você está rindo, por exemplo, com a desgraça do outro, como que a gente pode festejar a desgraça do outro, né, pô? É possível. E tem gente que gosta de sentar, que fica festejando a desgraça do outro, torcendo para não dar certo, querendo a morte do outro. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Querendo a morte de político, morte, mas por que você está desejando a morte de fulano e tal? Aquilo que você planta, você colhe. Por que acontece muita tragédia, né? Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos, que é a morte de fulano e tal, de ciclano, desejando morte. Servo de Deus não tem isso não. Isso é ímpio que faz. E ímpio da pior estirpe. Não deseja a morte de ninguém não, hein? Desejamos que a pessoa se converta. Não é assim? Se converta. Saia daquela vida, se até misericórdia dessa pessoa. Deseja a morte, deseja isso, né? Então, saia desse meio. Antes você tem sua satisfação na lei do Senhor. O que é a lei? Aquilo que Deus determinou para que eu possa viver bem comigo e também com o próximo. Mas para eu viver bem comigo, com o próximo, eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, né? De toda a minha alma. Para eu viver bem comigo e com o próximo. Aí sim nós vamos ser conduzidos pela orientação do Senhor. É muito difícil dar errado. Muito difícil. Quando nós somos conduzidos, né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela vai nos conduzir. Quando nós não somos conduzidos pela palavra de Deus, nós andamos no escuro. A possibilidade de dar errado é altíssima. Como? O contrário, né? A possibilidade de dar certo é muito grande. Tá bom? Deixo essa palavra contigo, meu amado. Que Deus esteja abençoando, te fortalecendo. Em nome de Jesus, a apóstola vai estar orando. Amém. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus amado, cada vida, meu Deus. Esteja tocando com o Teu poder agora, meu Pai. Que essas vidas possam refletir na Tua palavra, Senhor, e seguir o Teu caminho verdadeiramente como Ele é, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja abençoando cada um, meu Pai, tocando com o Teu poder, libertando, Senhor Jesus, cada vida, meu Pai, através do mover da Tua palavra em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e a sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo programa, mamãe. Deus te abençoe.